Por isso eu trouxe uma historiadora Socorro Targino Martinez. Seja muito bem-vinda ao Bahia no Ar. Olha só, tudo bem com a senhora? Prazer, Adriana, eu estar aqui para falar do 2 de julho. Claro! Todo baiano, todo brasileiro tem que estar muito alegre no dia do 2 de julho. Claro, é uma festa extremamente importante para a Bahia. Tem muitos adolescentes, muitos jovens que precisam saber dessa importância. Porque a real, digamos assim, comemorada independência do Brasil, o 7 de setembro, foi em 1822. Só que no 2 oficial, exatamente. Só que realmente os portugueses foram expulsos do Brasil no ano seguinte, no 2 de julho, né? Por que então oficialmente ainda é o 7 de setembro, professora? Porque, na verdade, nós precisamos estudar mais a nossa história, pesquisar mais a nossa história e entendê-la. E por quê? Porque a Bahia tem um papel muito importante desde a descoberta do Brasil. Exato. Com a capital. Então seria esse descobrimento, né? O descobrimento. Foi na Bahia? Foi na Bahia. A primeira capital do Brasil foi na Bahia, o primeiro bispado. Então, todos os primeiros grandes, o primeiro grande porto era um porto de ligação entre a Europa, a Ásia e a África. Então, a Bahia era muito importante. Seria então, 7 de setembro, digamos, uma festa comemorada nacionalmente por contar na época com o Dom Pedro? Bom, provavelmente também. Mas acontece uma coisa muito importante. É que no 7 de setembro houve um grito, houve a burocracia. Independência ou morte? Agora, o que houve no 2 de julho? Houve luta, houve guerra, como diz o professor Luiz Henrique, independência do Brasil na Bahia. Porque, na verdade, foi... Deixa eu pegar esse livro aqui que fala um pouquinho. Estou vendo aqui que a professora trouxe um livro importante. Então, enquanto a senhora fala aí. Porque, na realidade, tinha uma possibilidade dos portugueses retomarem o Brasil, né? Se não retomarem o Brasil, retomarem o Nordeste e provavelmente o Norte. Por quê? Porque havia uma preocupação de se manter aqui, porque aqui era uma terra fértil, rica. Muitas joias, se lembrem que Portugal preciosas. É um país pequenino, que sempre foi um país de imigração, tradicionalmente. Então, o Brasil chegou a ser sede do governo português com Dom João VI, em 1808. Como é que começou o 2 de julho? Conta pra gente, pra quem está em casa, as crianças, né, e tá pros pais para ensinar. Como é que começou até chegar, como é que começou o movimento até chegar no final, que foi o 2 de julho? Bom, o 2 de julho, na verdade, começou com a nomeação de Madeira de Melo, um português, para o comandante de armas, substituindo Manuel Pedro, que era aqui um brasileiro e que estava no comando das armas. Então, ele chegou aqui e chegou também com uma força auxiliadora para se instalar aqui na Bahia e para governar a Bahia e obter justamente, eles sentiram que no Rio de Janeiro Dom Pedro crescia com o Fico, com José Bonifácio. Então, o que acontece? Vem para a Bahia, fixam-se na Bahia como uma possibilidade de permanecer aqui em Portugal e permanecer a Bahia como colônia, provavelmente, a Bahia e o Nordeste como uma colônia do Brasil. Aí, o que não deu certo nessa proposta portuguesa? O que não deu certo? Estratégia e amor e decisão. O que acontece? Há uma divisão de portugueses e portugueses, porque muitos portugueses lutaram. Há uma adesão dos escravos ao movimento do 2 de julho, tanto que havia um batalhão dos Henriques, houve uma grande frustração dos escravos, porque logo depois do 2 de julho não foi proclamada a abolição da escravatura. E, por outro lado, também houve uma adesão de todas as classes sociais e até das mulheres, dos encourados do Pedrão. Os encourados, exatamente. De todo o fazem parte sempre com seus carnavais. E houve uma estratégia errada de Madeira de Melo de ficar na cidade do Salvador.
A cidade do Salvador vivia do quê? Do seu recôncavo. Pois é, o recôncavo tem uma participação extremamente forte no 2 de julho, né? Na independência. Não o 2 só de julho é a data, mas a não só o independência. recôncavo, todo o estado da Bahia, de todo o estado da Bahia, vieram viveres em Santa Amaro, de Maraú, do sertão realmente. Então, há uma... Era um clamor popular na época. É um clamor popular pela independência, porque nós não podemos esquecer também que a globalização não é da agora. Com certeza. Tinha havido a Revolução Francesa. O nome é agora, mas... De 1789 e 1774, a Proclamação de Filadélfia, com a independência dos Estados Unidos. Então, todas as publicações chegavam aqui de alguma forma e havia o desejo. Houve a Revolução dos Alfaiates, que estão hoje na Piedade representados, uma revolução de amor também, de independência. Então, houve a Revolução, a Inconfidência Mineira. Então, há uma situação mundial de se querer respirar a liberdade. E isso passou para a população, como a senhora já falou, né? Tem a representação do caboclo, da cabocla. Povo. Exato. Olha, tem quadrinhas que nós estamos nas vésperas do 2 de julho, então é uma quadrinha muito interessante. Qual é? Ferva patusca, haja função, hoje é dia grande, viva a união. Quer dizer, você vê o quê? Havia um número grande de poesias de eruditos. Era cantado nessa época? Era um convite do bando para se sair, do bando de São Pedro, para se sair na festa de São João. Ou na festa de 2 de julho, perdoe. Na festa do 2 de julho. Quer dizer, saía um bando no dia 29 de São Pedro, a cavalo, porque nós não podemos esquecer que não existiam transportes nessa época. Pois é, né? E o transporte era a cavalo. E tinha anúncios nos jornais dizendo assim, alugamos cavalos gordos para sair no bando. Quer dizer, era um cavalo bem tratado para sair no 2 de julho. Fazia parte do desfile, como faz parte do desfile nos Encorados do Pedrão, o cavalo. Não o cavalo na forma do Bonfim, mas puxando com uma carroça, cavalo puxando como meio muito, de transporte mas o mesmo. cavalo como meio de transporte. Exato. E cavalos tratados para o 2 de julho. Essa data 2 de julho, o que aconteceu exatamente neste dia que realmente foi o findar de toda uma revolução? Bom, na verdade, as lutas começaram em 1822, com a célebre morte da Sorojana Angélica, que aconteceu, ela foi baionetada em 19 de fevereiro e morreu em 20 de fevereiro de 1922. Por quê? Porque os portugueses invadiram o Forte de São Pedro e dali muitos outros correram em direção ao dique. Desta forma, as lutas começaram aí e terminaram e Madeira de Melo toma posse da cidade, fica na cidade. E o que acontece com todos os outros brasileiros, os favoráveis à independência? Vão para o recôncavo. O governo é sediado onde? Cachoeira. Por isso foi comemorado ao 25 no sábado de junho, passado, 25. Sendo que o primeiro documento oficial, a primeira aclamação ao Dom Pedro foi em Santa Amaro, 14 de junho. E todas as cidades do recôncavo também se manifestaram. Mas o que aconteceu em 2 de julho? Pronto. No 2 de julho, os portugueses chegaram à conclusão que não tinham mantimentos aqui, porque eles tentaram tomar Itaparica, tentaram tomar Pirajá, porque Pirajá era por onde chegavam os mantimentos da cidade. Itaparica também era um outro caminho, através do Funil, através de Nazaré das Farinhas. Então, quando eles ficaram aqui sem mantimentos, os preços da farinha, da galinha, da carne, subindo, sem recursos, um exército de quase 10 mil homens, 8 mil e tantos homens, o que é que eles fazem? Eles tomam uma decisão, Madeira de Melo, de voltar, de sair. E sai do noviciado da Jequitaia, do Forte de Santo Alberto.
Professora Socorro Targino Martinez, muito obrigado. Falando um pouco da história do 2 de julho, é uma data importante, a gente não pode deixar nunca passar em branco. Muito obrigada pelas suas informações. Belíssimo livro aqui que a professora trouxe, a festa 2 de julho. A festa é a história. E a independência não só da Bahia, vamos repetir, foi a independência real do país. Tanto que as cores são o quê? Verde e amarelo. Nós não comemoramos o 2 de julho com as cores vermelho, azul e branco, mas com a verde e amarelo, claro, a festa que é a cor da do país. nacionalidade. Belíssimo livro da senhora, muito belo mesmo. Tem informações importantes aqui. O importante é que ele é tratado como festa, como uma festa do povo. É a história vista todo dia e por nós também, que vamos ao 2 de julho. Obrigada, viu, professora?